Então vamos começar com esse sinal de compra histórico que apareceu no gráfico do Bitcoin, que apareceu no Bitcoin. E o nome dele é Hash Ribbon, que é baseado na taxa de hash do Bitcoin. Então eu separei aqui uma matéria que eu achei muito interessante, que consegue explicar de forma clara o que seria então esse indicador, como ele acontece. E o que você tem que entender é que basicamente ele se divide em 3 momentos. O primeiro momento seria a queda no hash rate do Bitcoin, ou seja, os mineradores, eles muitas vezes vão desligando suas máquinas porque o incentivo para minerar Bitcoin não está tão bom assim. Então quando a taxa de hash do Bitcoin ela começa a subir muito, muitas vezes alguns mineradores que têm máquinas mais antigas, por exemplo, eles são obrigados a desligar a máquina porque a competição pelo bloco está muito alta, e então a recompensa que eles recebem quando mineram esse Bitcoin não consegue nem cobrir o custo de mineração. Então a gente, em certos períodos de tempo, observa esse comportamento no mercado e a taxa de hash rate então começa a cair. Então beleza, isso é chamado de capitulação dos mineradores, que é o primeiro momento. O segundo momento seria a recuperação dessa taxa de rate. O Bitcoin ele é tão magnífico, eu poderia dizer assim, justamente porque tudo isso foi pensado lá no início. A rede ela é autoajustável. Então, sempre que você tem uma queda no poder computacional, que é o hash rate, o que acontece? Fica mais fácil minerar Bitcoin. Então, as pessoas elas começam a ter mais incentivo para fazer a mineração. Por isso que é uma coisa ajustável. Sempre que o hash rate vai às alturas, a gente tem sim uma rede computacional mais forte, mas fica mais complexo e difícil minerar. E sempre que essa taxa de rate ela baixa, você tem muito incentivo, de repente aquela sua máquina antiga que você desligou com o hash rate lá em cima, que não estava valendo a pena para minerar Bitcoin, quando o hash rate cai muito, porque muitos mineradores acabaram desligando as suas máquinas, você já começa a, de repente, poder religar a sua máquina, porque agora com essa taxa de hash mais baixa, vale a pena para você estar minerando. E sem contar que um dos principais fatores é com a valorização do Bitcoin ao longo do tempo. Então, é óbvio que a gente tem uma taxa de hash rate crescente ao longo do tempo. Só que, como vocês podem ver na história, o valor do Bitcoin em dólar também é crescente. Então acaba sempre se autoajustando. Por isso que a gente fala que o Bitcoin tem esse mecanismo autoajustável. Então o segundo momento seria justamente essa recuperação no hash rate. Ou seja, essa recuperação da atividade de mineração, o poder computacional começa a subir de novo. E o terceiro momento, que é quando nós fazemos então esse sinal de compra, é quando o preço do Bitcoin começa a subir rapidamente, começa a ganhar momento de novo. Então você tem 3 momentos. Primeiro, a taxa de hash cai. O segundo momento é quando a taxa de hash começa a se recuperar. E o terceiro momento é quando o preço do Bitcoin começa a ganhar momento, começa a ganhar valor.